Olá, você vai fazer redação para o Enem e precisa tirar mais de 900 pontos na redação. É o seu sonho, né? A gente está sendo humilde, a gente não está falando de 1000 pontos, pode acontecer, mas 900 pontos. Dica número 2 que eu trouxe para você, professora Júnia na área, clique no sininho se você estiver no meu canal, não é? Seu joinha. Eu vou falar para você sobre as competências. Aí você vai falar, poxa, eu não aguento mais alguém falando dessas competências do Enem para mim. Não, eu só vou resumir essas competências para você, para que a linguagem fique mais fácil, né? Porque senão a gente fica ali lendo aquela cartilha, o professor explicando sempre as mesmas coisas lá no material. Gente, competência número 1, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal. Eu vou te dar algumas dicas aqui sobre essa competência 1. É o seguinte, essa competência 1 diz respeito à gramática. É para você escrever dentro da correção gramatical. Mas é interessante que quando eu observo as redações nota 1000 do Enem, elas têm muitos erros em relação à competência 1. Não sei se vocês sabiam disso, né? No curso, lá no Turma de Redação, eu sempre mostro. Elas têm muitos erros em relação à competência 1. Por quê? Porque quando o aluno consegue fazer a competência, trabalhar a competência textual, os professores de português dão um desconto. Eles dão mais valor para a competência 2, competência 3, 4 e 5. Tá bom? Competência 2. O que é competência 2, gente? A competência 2 é você provar para o examinador que você está fazendo uma dissertação argumentativa. E como é que a gente vence uma dissertação argumentativa? Preste atenção. Primeiro, se você começar a redação fazendo uma introdução conforme eu dei, a dica para vocês no meu primeiro conjunto de dicas sobre introdução, cara, praticamente você vai cumprir essa competência 2. É claro, tem alguns aspectos no desenvolvimento? Tem, mas se você fizer essa introdução, já é meio caminho andado. Por quê? Como é que você cumpre a competência 2? Primeiro, você precisa contextualizar o tema. Contextualizar. Guarde isso aqui, hein? Contextualizar. Depois, se posicionar em face do tema. Posicionar-se. Depois, né, fundamentar suas ideias. Fundamentar quer dizer comprovar. Como assim, Júnia? Então, veja só, competência 2, lá abre a introdução com o contexto. O que é contexto? Um resumo de um filme, resumo de um livro de redação, resumo de um período histórico, apresentar um dado numérico, preste atenção, depois eu vou dar dicas sobre isso. Apresentar um dado numérico sobre alguma estatística, começar por um exemplo, isso é contextualizar. Comece contextualizando. Traga os termos do tema para o texto, que aí já é princípio da precisão temática. Posicione-se, eu já expliquei como é que posiciona. Jogue conjunção adversativa, que o examinador come corda com essa conjunção. E depois, lá, quando você estiver desenvolvendo cada argumento, você precisa fundamentar esses argumentos, também por meio de exemplos, dados estatísticos, né? Algum argumento de autoridade, etc. Mas depois eu vou falar para você sobre isso. Então veja que a competência 2, gente, ela compreende tão somente você comprovar que você conhece a tipologia argumentativa. Tranquilo? Competência 3. Cara, a competência 3 é muito bacana. Ela diz respeito às suas ideias, a forma como você interpreta as coisas. Por exemplo, quando você traz uma estatística na sua redação, um exemplo, uma comparação entre o Brasil e outro país, no outro período você vai interpretar, você precisa interpretar, não pode só jogar prova, tem que jogar prova, ponto, né? Isso ocorre nos casos, entendeu? Você vai interpretar, então você vai interpretar as informações que você apresentou, os fatos, as opiniões, ou seja, você vai interpretar o que está na competência número 2. E a competência 4, professora? A competência 4, gente, é usar mecanismo de coesão. Basicamente é isso. O que é coesão? É ficar costurando o texto, saber a diferença entre um pronome com 2 S's, né? Isso ou isto, tá certo? Quando você fala assim, nesse caso, né? 2 S's, nesse caso, além disso, saber usar conjunções que vão indicar acréscimo, não é? Quando a pessoa fala assim, além disso, quando você vai para outro parágrafo, comece o parágrafo com um recurso de soma, de adição, porque você está adicionando informações. Além disso,
né? Ou expressões como soma-se a isso, soma-se a isso, e aí você coloca mais um argumento, tá bom? Então a competência 4, ela tem a ver com recursos de coesão. E a competência 5, ela diz respeito a você fazer uma elaboração de uma proposta de intervenção para o problema que você abordou, de forma que essa proposta respeite os direitos humanos. Eu vou te dar algumas dicas aqui bem bacanas. Gente, quando a gente vai falar de uma proposta de intervenção, vocês sabem que direitos humanos é um direito de todos nós, não é? Mas é uma obrigação do Estado. Os Estados republicanos e democráticos são comprometidos com direitos humanos, com a defesa deles. Então você pode citar, quando você for falar, por exemplo, que é preciso investir em educação, traga os ministérios. Os ministérios são pastas responsáveis pela defesa dos direitos humanos, bem ou mal. Veja só, Ministério da Educação, o Ministério da Educação, que é o MEC, não é? Ministério da Saúde, quando você estiver falando, por exemplo, sobre alguma questão ligada à saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, certo? Que é o MIJ, Ministério da Justiça. Você pode falar de um outro tipo de ministério que não é uma pasta executiva, que é o caso do Ministério Público. O Ministério Público não é uma pasta do Executivo, ele é um integrante da Justiça, mas ele é um grande defensor dos direitos humanos, tá bom? Então você pode linkar o que você vai explicar com alguma instituição pública, tranquilo? Perfeito? Então, espero que você tenha compreendido aqui um pouquinho mais sobre essas competências. É claro que no curso a gente coloca todos os exemplos para você, você tem compreendido um pouco mais sobre essas competências de uma forma mais clara, tá bom? Gente, beijo grande, quem quiser estudar conosco, turma de redação, a gente vai ter o curso de redação para o Enem, lógico que envolve correção, sim, é válido até o dia da sua prova, e tem interpretação de texto de quebra para você fazer o concurso. Pode dividir em 12 vezes, dividir em até 3 vezes, sem juros, até 12 vezes, tá certo? Para você poder estudar, tá bom? Beijo grande, até a próxima dica.